Por essa ninguém imaginava, rapaz. Pois é, tem atualizações nada animadoras do caso Pedro no Flamengo. Vamos falar sobre isso, vamos bater um papo aí, nação rubro-negra, também sobre a situação aí de lista de nomes que podem pintar no Flamengo. Tem atualizações aí em relação ao nome do Lanzini, vamos atualizar vocês aí também. Tem dinheiro pingando no Flamengo e várias outras notícias, meu parceiro. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Deixou o like, se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e um beijo, um abraço para João Pessoa, na Paraíba. Digita a sua cidade nos comentários e o teu nome que ele pode aparecer aqui no próximo vídeo, beleza? Vamos lá, nação, o negócio é o seguinte, bom, Flamengo finaliza treinamentos com foco na partida contra o Olímpia, jogo esse que acontece amanhã no Maracanã, às 9 horas da noite, né? Hoje temos aí Galo e Palmeiras pela Libertadores, né? Quero que se dane esse jogo aí, quem perdeu, perdeu. Foco total na equipe do Olímpia. O Sampaoli comandou a última atividade em relação a esse confronto. É claro, tem uma outra atividade amanhã, mas não é com tanta intensidade. Aquela atividade mais tática de vídeo, de como o time deve jogar, como se comportar, enfim, meio que ajuste dos últimos detalhes de atividade essa que deve acontecer no CT Ninho do Urubu, beleza? Meu parceiro, é o seguinte, tem notícia boa no Flamengo. Pois é, no meio dessa loucura toda no Flamengo, só notícia, olha, complicada no Flamengo, temos uma notícia boa. Ayrton Lucas voltou a treinar normalmente com o restante do grupo e deve integrar o elenco do Flamengo para enfrentar a equipe do Olímpia do Paraguai. Ontem a gente já teve a notícia da volta do Davi Luiz, né? A gente tem aí a ausência do Eric Pulgar, que tá com problema no bíceps femoral da coxa, não deve jogar contra o Olímpia, mas esses dois atletas retornam normalmente ao time do Flamengo, beleza? E aí, a gente teve uma visita hoje, galera, do Gabigol na sede associativa do clube, né? Na sede da Gávea, né? Eu tento distinguir, né? Na sede social do clube, porque tem o Ninho do Urubu, o pessoal pode... O Ninho do Urubu é o CT e tem a sede social do clube, que é na Gávea. Inclusive, passei lá em frente hoje, rapaz. Eu não sabia que o Gabigol tava lá, ele visitou hoje lá e causou um alvoroço danado entre a criançada lá. O jogador percorre entre as instalações do clube nessa terça-feira. Eu não me lembro, eu acho que ele não foi ainda à sede social do clube, não sei se é a primeira vez dele lá, né? Tirou foto com as crianças, muito bacana a presença do Gabriel na sede social do clube, é importante ele conhecer também a sede. Vai ver, ele já até foi lá, eu não tô me recordando aqui, porque antes, gente, o jogador chegava, já era apresentado na sala de coletiva da sede da Gávea. Agora tem sala de coletiva no Ninho, então nem passa ali pela Gávea, que é a sede social do clube. Galera, o nosso menino, nosso cria da Gávea, que acabou de ser vendido, o Matheus França, já aterrissou na Inglaterra para iniciar os exames médicos na equipe do Crystal Palace, beleza? Boa sorte, Matheus França, que você possa aí render bons frutos ainda pro Flamengo com esse 20% de mais-valia, e sucesso para você. Eu vi com o teu pai, rapaz, me segue lá, um abraço pro teu pai, que o seu filho tenha muito sucesso no futebol. Eu sei que ele mora aqui perto de casa, ele morou, né? Vocês moraram aqui perto de casa, né? Não vou dizer onde que era, evidentemente, mas fiquei sabendo aí. Muito boa sorte para ele, tá? Que ele seja um garoto de sucesso na Europa. Inclusive, com a venda do Matheus França, o Flamengo ultrapassa a meta de arrecadação com vendas. O rubro-negro já arrecadou mais de 200 milhões de reais com transferência em 2023. A meta estava pré-estabelecida desde o início do ano, quando saem, né, as metas orçamentárias do clube em relação à premiação, venda de jogador, patrocínio. Estava fixada em 60 milhões, pelo que eu sei, e foi para 200. Então, por isso que eu acho que o Flamengo está guardando, está segurando essa grana para vir com força na próxima janela de transferências. Além do que, tem a possibilidade de contratar jogadores livres no mercado. A gente tem algumas atualizações sobre isso que eu vou passar para a galera aqui, tá? O negócio é o seguinte, e aí...
já que a gente entrou nesse papo de grana, de dinheiro, de bufunfa, faz-me rir, caraminguá, pois é, o Rodrigo Matos, através do seu blog no UOL, traz a informação que o Flamengo ainda tem 229 milhões e 500 mil reais a serem quitados pelas compras de jogadores, né? Já com esses novos jogadores que chegaram. E outros 129 milhões para receber em vendas. É claro que tem outros jogadores que o Flamengo parcelou durante um grande tempo, né? O Cebolinha, que ainda estão nessa conta, por isso 200 e tantos milhões, mas não tem nenhum tipo de problema relacionado a isso. Afinal de contas, o faturamento do Flamengo ultrapassa a casa do milhão e já ultrapassou a casa de 500 milhões. Então não tem problema ter isso para pagar. Mas isso aí é para alertar a galera que, tudo bem, tem 129 milhões para receber em vendas de jogadores, e não é sair contratando todo mundo da doidada, tem conta para pagar, meu querido. Tem folha salarial do Flamengo que é 36 milhões por mês, tá? Não é bem assim, sai gastando, queima o dinheiro todo. Calma, rapaz, tem que segurar a onda, tem que ter essa austeridade financeira para não terminar que nem o Corinthians. Agora vejo com ele, perdeu o Roger Guedes quase de graça. Por quê? Só tinha 40% do Roger Guedes. Mas por que só tinha 40%? Falta de grana. E por que falta de grana? Má gestão, né? E aí, falando em boa gestão, tá, financeira, vamos entrar na gestão do Bandeira de Melo, falar sobre Antônio Tabet, que é o ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, foi vice-presidente de comunicação do Flamengo na época do Bandeira, foi um dos caras que revolucionou o método de se comunicar no Flamengo em relação às redes sociais, é um cara que entende demais de redes sociais. E rapaz, eu assisti lá o podcast dele no Charla e ele disse que à época o Flávio Godinho era VP de futebol do Flamengo e ele quase conseguiu trazer um astro alemão para vir jogar no Flamengo. Não o Flávio Godinho, e sim ele, Antônio Tabet, Pedrão. Mas o cara era do departamento de comunicação. Como assim ele quase trouxe um jogador pro Flamengo? Olha essa história aqui. Pois é, o Tabet não revelou qual é o nome do atleta, mas ao que tudo indica, pelas pistas que ele deu, é o Lucas Podolski, o alemão que vestiu a camisa do Flamengo em 2014, quando teve a Copa aqui. E olha só, olha isso aqui que bacana. Fui falando com meus contatos e cheguei no empresário do cara. Perguntei quanto que ele queria. Falou que queria 4 milhões de euros, casa, carro blindado, motorista, etc. Fui para São Paulo, me reuni com agências de publicidade e expliquei a ideia. Consegui o dinheiro com a montadora e com uma marca de bebidas, consegui carro, casa, tudo para contratar, ajudar, no caso, a contratar o Lucas Podolski. Tabet revelou que ainda conseguiu uma autorização da CBF para que o jogador vestisse a camisa 1, mesmo não sendo goleiro, porque ele queria vestir a camisa 1. Abre aspas, o cara ia chegar no Flamengo e jogar com a camisa 1. A CBF mandou esse ofício liberando. Vamos fechar? Falei, contratei o maluco, vou fazer um barulho. O cara do nada resolveu que queria 6 milhões de euros ao invés dos 4 que ele tinha pedido anteriormente. Na hora H ele pediu mais. Eu fiquei pé da vida e fui no Twitter, não deveria ter feito, e publiquei. Tem jogador aí que fica falando que quer o Flamengo, mas na hora H amarela. O que aconteceu? No dia seguinte, o Felipe Melo achou que era com ele, rapaz. E aí falou mal dele, não era o Felipe Melo, era o Lucas Podolski. Ele não afirma isso no Charla, mas eu sei que era, porque o Podolski realmente ficava forçando a barra para vir jogar no Flamengo, não porque quer jogar no Flamengo, mas aí era só forçação de barra. Chegava na hora H, o cara conseguiu a grana, o Flamengo não tinha essa grana, ele conseguiu através do trabalho dele de marketing, de comunicação, e o cara não veio para o Flamengo. Muito bacana essa história do Antônio Tabet, referência no meio da comunicação e marketing digital aí na internet, né? Fez um belo trabalho realmente no Flamengo. Ele deu essa entrevista ao Charla Podcast, então achei interessante trazer esse corte. Tá esse corte lá, quem quiser ouvir, vocês vão lá no Charla depois e confere o Charla, que é um dos melhores podcasts que tem aí. Eles já me chamaram, mas acabei que eu não fui porque tem tempo, tem que fazer vídeo. É uma loucura, mas prometo que em breve eu vou aí. Valeu, Cantarelli! Um abraço, Cantarelli e o Beto Júnior. Gente boa pra caramba. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, rapaz. O Wendel deu uma declaração
que diz o seguinte, tá? Chegamos perto de ir pro Mengão. Na próxima janela eu vou para o Flamengo. Quem publicou isso foi o UOL. Não sei se ele deu entrevista ao UOL, se ele falou na Rússia e o UOL repercutiu. A Raíssa Simplício também publicou essas aspas do Wendel. O jogador queria muito vir para o Flamengo e vai tentar de novo vir na próxima janela. Só tem que ver se o Flamengo vai querer entrar numa aí com o Zenit de novo, porque, cara, como é chato de negociar com o Zenit, e eles estão certos, o jogador é deles agora. O Flamengo tem que ficar se rastejando também não, tá certo em tirar o dele da reta. Aliás, janela de transferência que se encerra hoje, às 19 horas, já pode ter se encerrado, a depender do horário que você, inclusive, está assistindo esse vídeo. E aí, entrando na questão do mercado da bola, surge a informação que o jogador que atuou com o Sampaoli na seleção chilena, cracaço de bola da seleção chilena, ídolo do Chile, Alex Sánchez, foi oferecido ao Flamengo por intermédio de empresários. Entretanto, o rubro-negro descartou a contratação do atleta, informa o portal do UOL. Sampaoli não encheu os olhos do Sampaoli ter a contratação do Alex Sánchez. Ele foi oferecido também à equipe do Corinthians, é um jogador já veterano, tem 34 anos de idade, no dia 19 de dezembro já vai completar 35, aquela dúvida e coisa e tal, o Vidal deu errado, enfim, tudo bem que o Sánchez tem um perfil diferente do Vidal, mas por ordem do Landim, parece que o Flamengo não quer mais essa história de contratar jogadores acima dos 34, com 34, 35 anos. Agora ele quer reformular o elenco com atletas jovens, de no máximo 28, 29, até 30 anos de idade. Essa informação que tem da alta cúpula do Flamengo, apurada por mim e pelo querido companheiro Paparazzo Rubro-Negro. E aí, o Flamengo tem mais um prazo, né? Esse aí da janela, acho que, a não ser que do nada, bum, o Flamengo consegue uma negociação relâmpago, que eu acho bem difícil, mas não impossível, até porque quando vai chegando ao final da janela, os clubes começam a acelerar negócios de documentação e coisa e tal, uma verdadeira loucura as últimas horas de janela de transferências. Entretanto, vai acabar. Mas aí, o Flamengo teria até o dia 8 de agosto para trazer um jogador livre no mercado para que ele pudesse jogar a Copa do Brasil e teria até o dia 25 de agosto para inscrever um jogador livre no mercado para ele jogar o Campeonato Brasileiro. O prazo de inscrições para a Libertadores é até as quartas de final, caso o Flamengo avance, que eu acho que vai avançar naturalmente, né? E aí, passou das quartas, já tá na semi, não pode inscrever mais ninguém. Então tem esse prazo em relação às quartas de final da competição também. Aqueles atletas que já atuaram pelos seus clubes na Libertadores pela fase mata-mata não podem atuar por outros na mesma fase. Apenas aqueles que jogaram a fase de grupos. Então o De La Cruz jogou ontem, esquece, apenas pro ano que vem o Flamengo deve estar entrando numa negociação. E aí, nessas circunstâncias de jogadores livres no mercado, a repórter e jornalista do GE. Globo traz a seguinte informação. 2 nomes circulam nos bastidores do Flamengo, que são do Yerry Mina, zagueiro do Everton da Inglaterra, que é ex-Everton, agora está livre no mercado, ex-zagueiro do Palmeiras, atuou já pela equipe do Barcelona também, é um baita zagueiro, é um zagueiro que ele tem como característica saída de bola, é um zagueiro habilidoso, é um zagueiro bem técnico e tem apenas 28 anos de idade, é jovem, tá no perfil do Flamengo. E o outro é o meio-campista Manuel Lanzini, que a gente já vem conversando ao longo dos dias. O defensor foi oferecido ao Flamengo, mas o clube não chegou a fazer um movimento para a contratação. Lanzini, de 30 anos, é um nome muito bem avaliado pela diretoria rubro-negra. A diretoria gosta do jogador e o considera fora de série. Por isso que eu botei no título, na capa, fora de série. O próximo passo ainda será discutido internamente, tá? Então, vamos atualizando vocês aí de acordo com o surgimento dessas informações, dessas possíveis contratações, mas 2 nomes estão na mira do... O pessoal fala em Vieto, porque o Sánchez, mas esses 2, Mina
e Lanzini. E aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, vamos a uma novela que parece que acaba, mas não acaba, de reviravoltas, brigas, intrigas, uma verdadeira loucura, que é a novela Pedro, meu querido. Mas antes, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Deixou? Comentou tua cidade? Então vamos embora para a novela Pedro. O que acontece é o seguinte, ali por volta das 10 para as 1 da tarde, mais um capítulo da novela Pedro surgiu aqui no site Globoesporte.com. Outros companheiros apuraram, publicaram também, como Papa, Venê, eu apurei alguma coisa também. E tá aqui. Flamengo suspendeu o Pedro por um jogo, ou seja, ele não joga contra a equipe do Olímpia, ele tá fora do jogo contra o Olímpia e aplica uma multa por não aquecer e também advertência pela falta no treino da última segunda-feira. A punição pelo episódio no jogo contra o Galo vai ser 5% do seu salário no CLT, na carteira CLT. Por que eu falo isso? O jogador ele recebe uma parte pelo CLT, via CLT, como qualquer trabalhador comum, entre aspas, eu não tô falando comum porque o jogador recebe absurdos, né? Mas a maior parte do salário, o jogador ele recebe no direito de imagem. Então essa punição não é no direito, na fatia maior do salário do jogador, é no CLT, então, digamos assim, com uma fatia menor da pizza do salário do jogador, tá? E aí o GE também relata. O caso Pedro ainda parece longe de ser resolvido. Por mais que o jogador tenha voltado a treinar, a relação dele com o técnico do Flamengo, Sampaoli, está extremamente estremecida, digamos assim. O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente como instituição sobre a agressão e a decisão de suspender e multar o Pedro. O clube entende que precisa se resguardar de possíveis problemas jurídicos caso torne as decisões públicas. Até o momento, nem mesmo a demissão do Pablo Fernandes foi homologada ainda, por exemplo. Apenas o jogador Pablo e Sampaoli publicaram notas oficiais. Muita gente se esquece dessa situação aí realmente. Então o Flamengo se cercando juridicamente aí, né? Para não ter nenhum tipo de processo contra o Clube de Regatas, tá? E aí, o Clube de Regatas do Flamengo, eu falei só Clube de Regatas, tá? E aí, o Pedro Ivo Almeida trouxe a informação que o Gabigol, além dele ser multado em 5%, lembra que ele teve aquela discussão do Marcos Braz, ele não joga contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, o Gabigol, porque ele foi suspenso. Tá? Na época isso aí não valeu. Ele foi suspenso, ninguém... Pô, cadê o Gabigol? Tá machucado. Ele foi suspenso. Ele não jogou contra o Palmeiras porque ele estava suspenso. Tá? E o Marinho também, enfim, já ficou mais afastado durante um bom tempo. E aí, a grande questão é o seguinte, o Pedro reforça ainda internamente a questão da covardia psicológica do Sampaoli com ele, nas reuniões que ele teve com o Flamengo e com o Marcos Braz, ele reforça essa situação, mas internamente o Flamengo entende que a solução não é uma saída imediata, né? O Flamengo entende que é um jogador valorizado pelo que ele já fez no clube e tenta manter o atleta. Mas o Pedro, e a informação procede, o Venê deu essa informação no SBT, o Júlio Miguel Neto já falou sobre isso, inúmeros jornalistas já falam sobre isso. O Pedro, por mais que ele venha a jogar com o Sampaoli no time ainda, acho que ele vai jogar contra o Cuiabá porque não tem o Gabigol, o Pedro não quer mais atuar com o técnico Sampaoli, tá? Ele não quer. Só que meio que ele não tem que querer, porque é o trabalho dele, o técnico é aquele lá, né? E não vai ter o Gabriel, ele tem que prestar serviço ao Flamengo, ele é contratado pelo Flamengo independentemente se ele não quer jogar com o Sampaoli, tá? E aí abre uma possível questão de saída, ele quer sair do Flamengo, ele não quer continuar no Flamengo com o Sampaoli treinando o time, mas aí tem a multa rescisória. E o Flamengo já disse, por menos de 20 milhões não vai sair. E aí esse pepino danado aí, esse caô danado, como diz aqui no Rio de Janeiro, pro Flamengo resolver, tá? Basicamente isso, se pá, mais tarde eu volto com mais notícias, se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like, deixa a tua cidade, beleza? Teu nome, tamo juntão, saudações rubro-negras.